Ah, fala sério, vem dizer que você nunca andou em um carro dos anos 90, né? Quer dizer, empurrou o carro dos anos 90. Tá curioso em saber que carros são esses? Fica aí que já eu volto depois da vinheta. Salve, salve galera desse canal, e nesse vídeo sim, vou lhe mostrar alguns carros lá da década de 90 que marcaram época, que marcaram a minha vida, que marcaram a sua vida provavelmente. Eu tenho certeza que algum desses, pelo menos algum desse, você empurrou, tá gente? E o primeiro dessa lista, sabe qual é? É um carro brasileiro, sim, um carro brasileiro, tá? A maioria dos carros dos anos 90 que eu vou falar desse aqui são os carros que foram fabricados no Brasil, tá gente? Não são os carros importados. Então, carros dos anos 90 fabricados no Brasil. E o primeiro, sabe qual é? O nosso querido Gurgel. Quem não lembra do Gurgel? Ah, eu não sei qual é o Gurgel, Fábio. Olha só a imagem dele. No dia 1º de setembro de 1969, o engenheiro mecânico João Augusto Conrado do Amaral Gurgel realiza um sonho que era de produzir um carro genuinamente brasileiro. E ele conseguiu. E o Gurgel mais conhecido é o Gurgel Chavante, né? Esse da imagem aí, veja aí. Esse carro aí, tá, gente? A sua carroceria, ele era feito todo em plástico reforçado, tá? E fibra de vidro. Na frente vinha o step do carro, uma coisa bem charmosa. E atrás, sabe que tinha o motor? Sim, o carro desses carros era o motor atrás. E motor de Fusca, né? Era um motorzão. Sim, era um motorzão. Gente, meu pai mecânico comprou um carro desse para reformar. O carro todo esculhambado. A gente desmontou o carro de ponta a ponta, literalmente, tá? Reformamos todo ele e falou assim, Fábio, quando acabar eu vou lhe dar ele. Poxa, pensa o cara que passou meses para ajeitar o carro. Sim, eu tava lá ajeitando por meses. No final das contas, ele vendeu, não fiquei... Não, acho que não andei com o carro nem um mês, acho que não deu nem um mês. Mas o carro mais conhecido da Gurgel, sabe qual é? É o X12, que foi comprado pelo Exército, que na verdade eram os carros que eram fabricados para o Exército. Esse era carro bom da Gurgel, veja aí a imagem. Esse aí é o X12, tá, gente? Carrão, né? Gurgel X12, tinha a versão também X10. A X12 era mais bonitinha, mais robusta, top. Eu gostei desse carro. E falar em gostar, faz o seguinte. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal se você estiver gostando. E aperte o sininho, tá? Para que você receba notificações de vídeos toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui no YouTube. E nos siga aqui, ó, nas nossas redes sociais, para que você possa conversar com a gente pessoalmente. E lógico, né? Se você tiver uma ideia de vídeo novo aí, pode conversar com a gente pessoalmente, tá? E comigo, né? Pessoalmente lá, pelas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que eu vou te responder. Voltando para o vídeo, né? Tem outro carro maravilhoso, que foi o primeiro carro nacional com motor turbo. Sabe qual é? Lá da década de 90, tá? Não sabe? O Tempra, Fiat Tempra. Lembrou, né? Veja. Esse Fiat Tempra, na época que foi lançado, tá? Era granfino, top, né? Muito bom. Motor muito forte, só que tem um problema. Porque como ele veio com motor turbo, né? Muitos mecânicos sabiam mexer com ele. Né? É só agora que eu acho que aprenderam a mexer com o motor, mas eles não sabiam mexer. Aí por isso que dava muita dor de cabeça na oficina e sempre as peças eram mais caras, né? Então a galera falou muito mal dele, mas negativo. Esse carro era bom, tá? Mas tinha que colocar na mão de mecânicos certos, tá? Vale a pena. Esse carro aí, Fiat Tempra, valeu a pena. Mas isso não foi o único que marcou a época, não. Sabe qual era o próximo? Esse aí, ó. Esse carro até hoje, tá, gente? Arranca suspiro por onde passa. Esse carro é o Opala Diplomata. É a nossa conhecida balsa do Brasil. Carro bonito, carro top, só que tinha um defeito. Ele era muito grande e muito pesado. Tinha que ser dono de posto de gasolina, porque o carro para beber gasolina é o peste, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o carro, tá? Não sobre o seu consumo. O Opala já vinha com a sua produção de sucesso desde 1960 e o seu último lançamento foi o Opala Diplomata, que foi na década de 90. Ele veio com essa nova versão do Diplomata na década de 90, fez sucesso, o carro veio todo completinho, bem luxuoso, tá? Isso já nos anos 90, para te ver, desde os 60 até os 90. Fez sucesso e vendeu muito, né? Só que aí, né, comparado com os outros carros que eu vou até listar nesse vídeo aqui, tá? O consumo dele era muito alto, né? Então, como eu falei, era uma banheira, mas uma banheira que eu tenho certeza que você queria um desse, né? Ah, eu quero, porra, para ter um desse. Não, lógico, eu não vou pro trabalho todo dia com ele, que eu não tenho condições para arcar com gasolina, mas para passear no final de semana, quem não queria um carro desse aí? Eu quero, né? O próximo carro dessa lista aqui também é um carro que consome bastante, mas porque o seu motor é forte, né? Sabe qual é? Ômega.
Veja só. Chevrolet Ômega, né? Outra goela, como já falei, beberrão. Porém, esse chamava muito mais atenção, sabe por quê? Porque em 1992, esse carro da GM trouxe um modelo que era o Ômega CD, que é justamente esse que você está vendo aí na imagem. O carro por dentro era, para a época, simplesmente perfeito e trazia um motor de 3.0 com 6 cilindros. E com o tempo, o motor da GM, né, esse de 16 válvulas 3.0, foi substituído pelo motor 4.1 que se usava no Opala, tá? E foi introduzido, né, porque não tinha peça mais para trocar, nem motor produzia. Não se produzia mais, então para reduzir os custos ficou bem melhor, né? Bem mais barato, então a galera gostou muito, então foi uma solução maravilhosa. Vem dizer que tu não gostou dessa solução e nunca andou em um Ômega, já andou em um Ômega? Então, se você andou, fale aqui, ó, nos nossos comentários aqui, fala aí a sua experiência em dirigir um Ômega, né? E vamos diminuir mais aqui os tamanhos do carro, tá? Vamos para os carros de tamanho médio, que o próximo carro que eu quero falar para você, para mim eu acho que é o líder de carros de tamanho médio lá da época, de carros nacionais da época lá dos anos 90, sabe qual era? Santana, lembrou dele? Olha aí. É com muito orgulho que apresentamos o novo Volkswagen Santana. Volkswagen Santana. Sem dúvida, um dos carros da época muito completinho. Quem teve um desses sabe muito bem o que quero falar. Inclusive, esse carro esteve em circulação por muito e muito tempo. Esse carro chegou em 1985, mas só nos anos 90 que ele explodiu com a sua nova roupagem, né? Uma traseira bem mais alta e com um motor potente, né? De 2.0, injeção eletrônica já, volante com ajuste, teto solar elétrico e ainda tinha CD Play. Isso sim era luxo para a época. E outro carro que era muito gostoso de dirigir pelo seu conforto, né? E corria muito, sabe qual era? O Monza. Lembrou do Monza? Lembrou? Já passou raiva com algum Monza? Eu já passei. Já empurrei muito Monza na minha vida, pelo amor de Deus, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos relembrar um pouco mais do Monza. Veja só. Esse é o nosso maravilhoso Monza. O primeiro Monza foi lançado em 1980, gente. E em 1990 ele foi considerado o carro da década. Essa versão luxuosa que tinha no Monza Classic, né, que era o Monza Classic, vinha também com o motor 2.0 e em 1991 o Monza Tubarão, né? Lembra do Monza Tubarão? Sim, por conta daquela frente dele que era imensa, né? Tinha um painel digital muito similar com o Kadett GSI e meio parecido com o do Ômega, né? Esse aí era um carro muito bom. Gente, que carro sensacional o Monza. Eu tenho muita história para contar com o Monza, né? Já passei muita raiva, mas já tive muita alegria com o Monza, né? Mas outro carro que marcou, pelo menos a minha vida, né? Não sei se a de vocês esse carro já marcou, mas era o Escort. Lembrou do Escort? Faz tempo que tu não vê um, né? Vou passar a imagem de algo só para você relembrar como era o Escort. Esse carro era simplesmente lindo, gente. E tinha a versão que nós brasileiros adorávamos, que era a versão mais quadrada XR3. A outra versão era a versão europeia. Essas duas versões, para mim, só perdia para a versão conversível dele. Essa versão do Escort conversível era simplesmente linda. Olha só a quantidade de carro bacana, né? Que com certeza algum desse carro marcou a sua vida. Agora, esse que eu vou citar... Marcou a minha, eu tive uma outra versão que era G3, né? Opa, já sabe qual é, né? Sim, é o Gol Bola, moleque. Por que o Gol Bola? Porque antigamente era só existia o quadrado, né? Aí veio esse Gol redondo. A galera apelidou ele de Gol Bola, né? Qual era esse Gol? É esse aí, veja. E esse carro marcou época, tá? Porque foi o primeiro Gol com a cara arredondada. E os carros começaram a ter essa característica, se a gente for reparar bem. E com o Gol não foi diferente. E para ser mais exato, esse lançamento foi em 1989 e foi o primeiro carro nacional a vir com injeção eletrônica de combustível e foi o primeiro carro nacional a vir com injeção eletrônica. O carro que deu prejuízo foi o Gol. Por quê? Porque ele tinha um motor de 16 válvulas, tá, gente? E os mecânicos não sabiam mexer com ele, e brasileiro só leva carro quando está nas últimas, né? Aí o prejuízo vai lá para caixa-prego. Gente, eu vou contar umas histórias muito engraçadas lá nas nossas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook. Coisas de vergonha que eu passei, tá? Com um Gol. Eu tinha um Gol que eu passei vergonha. Vem dizer que tu nunca passou vergonha com algum carro. Eu já passei com vários mesmo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, ó, de coração. Opa, né? De coração, o vídeo vai ficando por aqui. Beijo, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!